Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iremos estudar o assunto potenciação de números inteiros. Pessoal, então nós temos aqui alguns exemplos de potenciação. Como é que nós iremos resolver uma potência? Nós temos esse número aqui de baixo, que ele é chamado de base. E nós temos esse númerozinho aqui em cima, que é chamado de expoente. Então, para nós resolvermos uma potenciação, nós iremos repetir a base quantas vezes o expoente estiver pedindo. Nesse caso, como o expoente é 2, nós vamos repetir a base 2 vezes. E a gente repete tudo, tanto com os parênteses como com o sinal. Então, fica mais 3 vezes mais 3. Então, é vezes, certo? No meio que a gente vai fazer a multiplicação. Mais por mais, mais. 3 vezes 3, 9. Do mesmo jeito, aqui a gente vai repetir a base 3 vezes. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Eu vou dar uma dica para vocês em relação ao sinal final. Quando nós estivermos com o expoente par, o resultado final vai dar o sinal mais. Quando eu tiver com o expoente ímpar e o sinal aqui que tiver dentro do parênteses for menos, o resultado final vai dar menos, certo? Então, quando eu tenho o valor, o índice que ele é par e aqui o sinal é mais, ele vai ficar mais. E se eu tivesse aqui como um exemplo, se eu fosse assim, menos 3 elevado a 2, como o meu expoente ele é par, o resultado final ficaria mais também, certo? Então, vamos aqui. Como ele é menos e o índice é ímpar, ele vai ficar menos. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? Fica menos 8 no resultado final. Aqui, a gente vai repetir a base 2 vezes. Mais 5 vezes mais 5. Como aqui é par e aqui é mais, 5 vezes 5, 25. Aqui eu vou repetir 5 vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. E aqui o meu sinal ele vai ser mais ou vai ser menos? Eu vou analisar. O meu expoente é par ou é ímpar? É ímpar. Então, como ele está negativo e o meu expoente é ímpar, vai ser menos. Ou vocês podem fazer o jogo de sinal. Menos por menos mais, mais por menos menos, menos por menos mais por menos menos. Então, analisando o expoente, eu acho melhor. Então, botou o sinal, agora a gente vai fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E agora, a gente vai repetir a base 4 vezes. Menos 5, a gente vai repetir 4 vezes, porque o meu expoente é 4. E aqui, vamos ver. O meu valor é negativo, mas o meu expoente não é par? É. Então, vai ser o quê? Mais. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Pronto. Nós temos, quando a minha base, ele é 1. Então, a gente não repete a base quantas vezes o meu expoente está pedindo.
Se eu fizer 650 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, então ele vai ser o que no final? 1. Então, quando a minha base ele for 1 ou menos 1, não tem a necessidade de eu repetir, certo? Porque eu já sei que no final vai ser 1. Nesse caso aqui da H, eu tenho menos 1 elevado a 73. Então, eu ia fazer 73 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Então, eu sei aqui que a resposta é 1. E agora, ele vai ficar com sinal positivo ou negativo? Vamos analisar o expoente. Meu expoente aqui, ele é ímpar ou ele é par? Ele é ímpar. Então, a gente repete o sinalzinho de menos. Se fosse um número par, se fosse 74, aí 74, como o meu expoente é par, ficaria mais. Mas como o meu expoente é ímpar, então vai ficar menos. E tem uma coisa que vocês nunca devem esquecer. Todo número que ele é elevado a zero, que o meu expoente é zero, a resposta vai ser um positivo, certo? Todo número elevado a zero, quando o meu expoente é zero, ele é igual a 1. Pessoal, vou acrescentar mais esses dois exemplos. Quando a minha base ele for 10. Quando a minha base for 10, vai ser melhor para vocês, porque vocês já podem fazer direto. Coloco o sinalzinho de menos, porque o meu expoente é 3, é ímpar. E eu posso pegar aqui e acrescentar 3 zeros. Por que eu vou acrescentar 3 zeros? Porque o meu expoente é 3. Então, isso só funciona quando a base for 10. Aqui nesse outro exemplo, bota mais. E como eu tô com base 10, eu vou colocar 1 e vou acrescentar 4 zeros. A quantidade do valor do expoente eu coloco de zero. Olha, a quantidade de expoente eu coloco de zero. Isso só funciona porque a base é 10. Pessoal, no exercício que eu vou passar para vocês, o número 4, vocês vão resolver de acordo com essas 4 propriedades, certo? O número 4. Então, vamos ver. A primeira propriedade é o produto de mesma base, ou seja, nós estamos numa multiplicação onde as bases são iguais. O que é que eu vou fazer? Se eu tenho bases iguais, eu vou repetir a minha base, que é o mais 5, e vou somar os expoentes, certo? Então, quando eu tenho o produto, que é a mesma coisa de multiplicação, com a mesma base, eu vou somar os expoentes. Pessoal, uma correçãozinha aqui. Eu somei, pensei outra coisa. A gente vai somar, no caso vai dar 7 aqui. Então, no produto a gente repete a base e soma os expoentes. No quociente, que é a divisão, a gente vai fazer o quê? A gente vai repetir a base e vamos subtrair os expoentes. Repete a base e subtraindo os expoentes. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, não tem erro. No produto, que é na multiplicação, soma os expoentes. Na divisão, subtrai os expoentes. Ficou esse outro exemplo aqui do produto. Então, quando a gente está na multiplicação, a gente faz o quê? Repete a base e soma os expoentes. Repete a base e soma, ok? Na divisão a gente subtrai, na multiplicação a gente soma. Pessoal, aqui a gente vai finalizar com a terceira e a quarta propriedade.
A terceira propriedade é a potência de uma potência, ou seja, aqui nós já temos uma potência e ela ainda está elevado a outro expoente. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai repetir a base e vamos multiplicar os expoentes. Então, repete a base e multiplica-se, que vai dar 6. Então, como é que nós iremos fazer? Repete a base, que nesse caso é só menos 8. Vou colocar aqui. E eu vou fazer o que com os expoentes? Que no caso, meus dois expoentes são esses, olha. Eu vou multiplicar eles. 4 vezes 5, que vai dar igual a menos 8. 4 vezes 5, 20. Somente isso. Eu vou repetir a base e multiplico os expoentes. Já nessa quarta propriedade, que é chamado potência de um produto quando eu estou na multiplicação, ou potência de um quociente quando eu estou na divisão. É simplesmente eu vou separar eles com o expoente que está aqui. Então, eu tenho mais 6, vou elevar o expoente 2, que é o que está aqui fora, vezes, repete esse outro e coloco o expoente. Lembrando que eu vou separar eles dois, mas que esse expoente ele tem que ser igual. Tem que ficar nos dois. Eu estou agora na divisão, então eu vou pegar a primeira base e vou colocar o expoente. Aí dividir, porque eu estou no quociente. Pego a minha segunda base e coloco o expoente. Então, percebe-se que eu separei, mas os expoentes ficaram iguais, certo?